De volta no Além da Notícia, falando hoje sobre violência escolar e duas especialistas aqui que estão me fazendo pensar muito. Acho que poucas vezes pensei tanto, hein, ouvindo vocês aqui. Mas a gente falava sobre o ambiente escolar hostil, violento, alunos armados. Eu queria saber, esse ambiente pode ser também um ambiente oportuno para se desenvolver alguma experiência? Com certeza, porque tudo que é do vivido, né, ele tem que ser significativo, como a gente vem trazendo desde o início. Então, se o próprio professor ou a comunidade escolar aproveita um fato que seja, vamos dizer, um fato negativo e traz isso como formador para o seu currículo, como, por exemplo, trazer essa discussão como se fosse um fórum, envolver os alunos, assim, de buscar soluções compartilhadas, acolher essa proposta que esse grupo traz e dar uma continuidade, inserir, não se pode pensar necessariamente que todo aluno mal comportado, né, ou um aluno com um comportamento não desejável tem que ser excluído do grupo. Então, isso pode a gente estar colaborando, inclusive, com um comportamento, uma norma que se diga assim, se não se comportar dentro desse jeito, está fora. E aí, isso não é interessante, isso e aí não é educador. a pessoa vai ficando sempre Mais fora, e ela mesma, então, estou fora, então vou fazer tudo mesmo. Isso, então tem que ser, isso tem que trazer toda a experiência, por exemplo, os recreios nas escolas. Às vezes os recreios são tão violentos, tão agressivos, as crianças saem desordenadamente. Então, essas experiências, se compartilhadas, se feitas essas propostas, elas podem se tornar um elemento do currículo fundamental. Se tem experiências, não é, Zezé, com outras escolas, aqui mesmo do Distrito Federal, que se pôde fazer uma experiência com a questão da violência, da não aprendizagem. Exatamente, eu acho que você faz uma pergunta essencial, que é sobre a oportunidade que se coloca para se repensar a escola brasileira. Quando acontecem episódios extremos como esse, de professores serem agredidos nas escolas, né? Nós tomamos conhecimento de professor que perdeu até uma vista. Uma visão. A visão. Professores que são espancados, virou praticamente, é uma coisa que tem se disseminado, né, esse tipo de prática. E aí é que está isso que a Margarete se refere, que é a gente aproveitar o vivido, é a hora de repensar. E o que é repensar a escola? Né? Primeiro, né, a escola tem que garantir aprendizagem, porque descobrimos, todas as pesquisas indicam que não aprender é caldo de cultura para a violência. Quem não aprende fica constrangido, humilhado. Eu já até falei isso aqui, que já pensou que são 200 dias uma pessoa sendo ridicularizada, humilhada na sala de aula por não aprender. Então, esses alunos, eles são os candidatos a engrossar o exército dos violentos, né? Porque estão humilhados e aí eles partem. Eles são os palhaços da sala, geralmente, esses meninos infelizes que não aprendem, que não acompanham, né? Eles são também aqueles que mais se exibem sexualmente. Aliás, gravidez, todos os estudos de pesquisadores do campo da saúde sobre gravidez na adolescência apontam que não aprender, quer dizer, não se ter o gozo de aprender. Diz que o Freud dizia que é melhor gozar, aprender, o gozo da aprendizagem do que o gozo sexual, né? Mas é muito interessante mostrar que não aprender também faz com que essas pessoas busquem prazer em outras atividades, a exemplo da exacerbação da sexualidade precoce. Eu posso perguntar uma coisa aqui para as duas? Aquele aluno, vamos colocar, de bom comportamento, aquele aluno exemplo na sala, e vai que agora um desses alunos nos escuta e ele convive nesse ambiente, ele pode contribuir para a mudança desse ambiente e como? Sem dúvida. Olha, nós tivemos uma experiência, a Margarete até acompanhou um pouco quando nós realizamos, numa escola muito violenta em Santa Maria. No Distrito Federal. No Distrito Federal. Os meninos muito violentos, já acontecendo coisas extremas, inclusive, quando nós
fizemos um trabalho lá sobre intolerância e promoção da violência na escola. Levamos toda a escola, na verdade, se fez um trabalho de agregar, porque a escola estava se desagregando. Guerras, gangues, agressão a professores, desrespeito, incivilidades de todo tipo. Então, nós reunimos, agregamos, reagregamos, vamos dizer assim, né? Aliás, não sei nem se já foi agregado algum dia. Todos os alunos em torno de uma proposta didático-pedagógica. E o que foi, por onde começamos? Começamos pela ida à exposição do Aleijadinho, que estava no Centro Cultural Banco do Brasil. E eu já quero pela cultura. E eu já quero aproveitar aqui e mostrar uma publicação sua, Combatendo a Intolerância com o Aleijadinho, relato de uma experiência de alfabetização, aqui. Exatamente. Da Maria José e também da Sandra Raquel. Pois é. E aí, o que fizemos? Levamos para a exposição do Aleijadinho, tomamos o Aleijadinho como um emblema, eles se emocionaram muito, que é o Aleijadinho negro, bastardo, filho de escravos, aleijado, com doenças diversas até a privação de toda a natureza. De toda a natureza. E produziu maravilhas. Coisas preciosas. Por que os nossos alunos e professores não podem produzir, mesmo em condições desfavoráveis, ainda melhores do que as do Aleijadinho? E vocês tocaram no outro ponto. As privações. Aquele aluno que tem mais necessidade, ele tem tendência a ser mais violento? Só quem tem privações é violento? Eu acho que a gente tem que fazer algumas diferenças, Ronaldo, em relação ao que representa isso quando eu coloquei para a estrutura de um sujeito. Porque, como eu coloquei, assim, nós da espécie humana somos os únicos que mais demoramos para nos organizarmos, né? O bezerrinho, quando nasce, ele já sabe que aonde está o alimento e em poucos segundos ele está em pé. Nós demoramos um ano para nos sustentarmos e, se não tivermos a presença de um outro para nos garantir, nós morremos. Tanto emocionalmente quanto de alimentação. Isso tem a ver que nós temos coisas da ordem da necessidade, que é o do cuidado, da dependência, e temos coisas da ordem da demanda, que é o que nós precisamos para além da necessidade, né? Então, muitos sujeitos se imaginam privados de coisas, mas necessariamente não quer dizer que ele não tenha aquilo. É uma demanda, é que ele necessita mais do que, sei lá, da sobrevivência ou alguma coisa nesse sentido. Então, essa representação de que ele está privado, tem situações que estão privado mesmo, privado social, afetivo, cultural, de várias formas. Então, esse é um sujeito que vai ter uma dificuldade maior para ter acesso às coisas da vida, mas isso não é impedimento. Não é impedimento. Isso quer dizer, tem aquele que de fato é privado de muitas coisas e tem aquele que se imagina. Se imagina privado. Esse que se imagina privado, ele acaba transgredindo muito mais facilmente do que aquele, às vezes, que é privado na realidade. E daí Como vem a diferença que você estava colocando? Será que tem diferença da violência na escola pública e particular? Porque na particular tem um público mais favoravelmente... Né, tem um favorecimento social mais favorecido, né? E o que a gente vê é que não é uma correspondência tão linear dessa forma. Isto é, a violência está também na escola pública e na privada, nas mesmas dimensões. Nas mesmas dimensões. E acho também que a escola teria o papel de suprir essa privação, porque vira um círculo vicioso. É privado e por isso não aprende, ou é privado imaginariamente e por isso se torna agressivo. Romper esse ciclo significa que a escola teria que ir além da transmissão de conhecimentos científicos, históricos, mas teria que ter também, né? Também não, teria que cumprir a missão, aquilo que nós até já falamos, que é de suprir os sujeitos nas suas privações outras. E como é que se faz isso? Através da cultura, porque realmente os professores não são psicanalistas,
né? Não tem o privilégio de ser a Margarete, não são psicólogos, mas eles têm um instrumento valiosíssimo que você até falou no início da entrevista, que é a cultura, que é um instrumento, o cinema, o teatro, as exposições de arte, não é? A literatura, as histórias, como é que a igreja aborda temas fundantes para o ser humano? A partir das parábolas também, os professores teriam que se valer de histórias que emocionem, que mexam com esse imaginário. E posso confessar uma coisa? Todas as vezes que o professor recorre à cultura, ao cinema, ao teatro, à arte, para ensinar, todos os alunos gostam. Eu falo por mim. Puxa. Nos sentimos atraídos e saímos dali maravilhados, tocados. E como aquilo foi uma das melhores aulas que se teve. A gente até brincava na escola de Santa Maria que os alunos falavam do Aleijadinho como se fosse um amiguinho deles. Nós passamos 20 dias debatendo, vendo o filme da história do Aleijadinho, discutindo a exposição, e eles ficaram tão maravilhados, tão emocionados, que parecia alguém do convívio deles, o Aleijadinho, né? Em função das emoções que provocou neles todos. E né? eu acho que uma coisa importante da gente pensar é que, assim, acho que a beleza, a virtude do ser humano, né, é que nós, eu acredito que a gente tem que pensar que nós somos bons por natureza. Eu acho que se pensar assim, um professor não desiste do aluno, um pai não diz, esse menino não tem mais jeito. Eu acho que essa crença, nessa promessa de que tu vais adiante, isso é fundamental, porque é nisso que nós nos fizemos, assim, sujeitos do bem, quando a gente sabe que tem uma promessa para a gente, no sentido de que eu vou ser tal profissional, eu vou conseguir isso. Então, eu acho que essa construção que deve começar lá com o bebezinho, com a criança, desde o princípio, essa coisa da tolerância, do respeito, da coisa do bem e do mal, do que ele pode ou não pode fazer, ele já chega na escola um sujeito acolhedor e vai propor aos demais essa convivência saudável. Eu não resisto, vou dizer uma coisa. Eu acho que Margarete agora também toca numa coisa essencial. O professor tem que ter esperança, tem que acreditar na dignidade do ser humano, na possibilidade dele vir a ser, de fato, um ser humano melhor, um ser humano que possa ser feliz. Acreditar, ele tem que acreditar. O professor tem que ter esperança e não desistir de ninguém. E aí é que está uma coisa, o professor tem que conhecer como o sujeito se estrutura para poder ele acreditar também nisso. Ele precisa de conhecimentos sobre como o sujeito vai se estruturando ao longo da vida, ao longo da história, conhecer as teorias, como a teoria de Freud, né? Conhecer o Piaget. Eu acho que a educação ela tem que ser um contexto interdisciplinar. Ela não pode ser pensada, assim como a medicina começou com a multidisciplina, com a questão de fragmentar o sujeito para poder se especializar, mas hoje a gente já está voltando ao bom médico clínico geral. O professor também, ele acaba essa visão ampla, porque ele, quando se apresenta a necessidade ali para ele, se apresenta um contexto todo ali na frente. Então, esse professor, que em muitos momentos, assim, ele é aquela figura do equilibrista no circo, né? Naquela corda bamba ali, que ele está sozinho, no ato de educar, então ele precisa ter todo esse respaldo legal, de amparo, de cuidado, né? A gente tem que pensar o adoecimento dos professores, quem vai amparar? Porque nós temos que ter uma comunidade saudável, comunidade escolar saudável, porque aí a não promoção da violência. Daí, mais uma vez, nós chamamos aqui as autoridades a repensarem nesse assunto, na formação e valorização do professor. Mas para concluir o nosso programa, eu tenho aqui uma notícia que vou pedir um comentário das senhoras. Pelotas, no Rio Grande do Sul, criou um projeto de lei para que alunos respeitem os professores. Foi no último dia 18 de maio
e o projeto diz que as medidas orientadoras fazem parte. Em caso de agressão, o aluno e o professor devem receber toda a assistência. Se for o caso, o educador deve ser afastado ou até transferido para outra instituição sem qualquer perda financeira. As medidas deverão ser adotadas pelos órgãos municipais, entidades representativas dos professores e escolas. E a motivação desta lei foi que, em 2006, uma professora da rede municipal perdeu a visão do olho direito depois de ser atingida por uma cadeira lá em Pelotas. Ela tentava separar 2 alunos que brigavam dentro da sala de aula. Um ano depois, outra professora disse que foi agredida a socos e pontapés por uma aluna de 16 anos. A estudante foi suspensa e, na época, foi instalada uma auditoria pedagógica na escola. Projeto de lei para que alunos respeitem os professores. Qual a apreciação das senhoras? Nós temos 2 minutinhos. Bom, eu acho que a lei, ela vem para regulamentar o que não está funcionando. Eu acho que a lei protege de várias formas, assim, mas eu acho que antes disso tem que pensar o que a escola vem oportunizando, né? Ou ela não oportunizou para que se formasse essas situações extremas. A violência é um ato extremo do sujeito. Como é extremo fazer uma lei para coagir, né, os alunos no sentido de que respeitem os professores. Quer dizer, a própria lei já é um sintoma de uma disfuncionalidade na instituição escolar. Na verdade, né, o respeito ao professor, ele tem que ser uma construção, tanto institucional, pagar bem, tratar com muito respeito a formação dos professores, como também os alunos têm que aprender desde muito cedo pela cooperação, pelo convívio, na construção de laços com os professores. Quer dizer, isso está indicando que a coisa fundamental da escola, que é laço social, não existe. Entendi. A falência do que a gente está à frente hoje é a falência das instituições, que a gente não pode ceder a esses dogmas de os pais não têm mais autoridade, a escola não tem. Acho que a gente tem que abolir essa ideia. Olha, o nosso tempo acabou, já esgotou, eu entendi. Resgatar o respeito. Leis como essa são um tampão, mas a raiz é que deve ser tratada, como a gente conversou ao longo de todo o programa. Quero agradecer a ambas, foi um prazer. Eu fiquei extremamente satisfeito de tê-las aqui. Obrigado, Margarete. Muito obrigada e espero que a nossa conversa produza bons frutos. Vai produzir. Obrigado, Maria José. Eu que agradeço, foi uma oportunidade rara, né? E vamos voltar outras vezes. Tá certo, obrigada. Olha, um conteúdo exclusivo sobre este programa, esta temática toda, você encontra aí agora na internet, como está aparecendo no seu vídeo. E se Deus quiser, na semana que vem, voltaremos com mais um Além da Notícia aqui de Brasília e tratando de temas como este, agradabilíssimo e importantíssimo para a nossa sociedade. Boa noite, até a próxima semana.